Vamos lá, gente, continuando. Questão 7. Sobre a solução de questões que envolvam danos decorrentes de erro médico, é correto afirmar que... Vamos lembrar aqui, nós temos dois tipos de obrigações. Obrigações de meio e obrigações de resultado. As obrigações de resultado são aquelas em que impera a responsabilidade objetiva, ou seja, que o profissional se compromete a entregar aquele resultado. Se ele não entregar aquele resultado, ele sim ele será responsabilizado por não entregar aquele resultado. Já as obrigações de meio são aquelas obrigações em que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, para que o médico seja responsabilizado, é preciso que haja a culpa, a verificação de culpa, tá? Então, nas cirurgias e procedimentos médicos e ortodontistas, que são cirurgias reparadoras, ou seja, são aquelas em que há uma deformidade e que não é estético, é para reparar o tecido, reparar um membro, reparar um órgão, recompor algo do nosso corpo humano, então nós estaremos diante de uma obrigação de meio, uma obrigação que impera a responsabilidade subjetiva. O médico, os dentistas e os profissionais liberais, de um modo geral, só serão responsabilizados se houver a verificação de culpa, é uma responsabilidade subjetiva, prevista inclusive lá no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, em regra, as responsabilidades são objetivas. No entanto, para os profissionais liberais, a responsabilidade é subjetiva. Então, os médicos, os advogados, os contadores, eles têm responsabilidade subjetiva. Só serão responsabilizados se promoverem culposamente aquele ato delituoso que prejudicou os nossos clientes ou os pacientes. Mas voltando aqui para os médicos, então nós temos obrigação de meio, quando estivermos diante de cirurgias e procedimentos reparatórios, e nós temos obrigação de resultado quando nós estivermos diante de cirurgias estéticas, tá? Então vamos analisar. Letra A responsabilidade entre paciente e médico será sempre objetiva, independentemente de culpa. Falso. Não será sempre objetiva. Será objetiva se for obrigação de resultado. Se nós estivermos tratando de procedimentos estéticos, sim, a responsabilidade é objetiva. Se nós estivermos tratando de procedimentos reparatórios, a responsabilidade é subjetiva e é preciso que se verifique a culpa, tá? Então, letra A está errada. Letra B, nos procedimentos reparadores, há que se provar a culpa. Verdadeiro, correto, responsabilidade subjetiva, obrigação de meio, é assim que o STJ vem entendendo. Letra C, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais independe de culpa. Falso. No Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade dos profissionais liberais, advogados, contadores, médicos, de um modo geral, a responsabilidade ela é subjetiva. É preciso que haja a verificação de culpa, tá? Então tá errado letra C por conta dessa questão. Letra D, nas cirurgias estéticas e de embelezamento, a obrigação resultante é de resultado. Correto. Então, essa questão nós temos duas alternativas corretas, a alternativa B e a alternativa D, elas estão corretas. Essa questão, inclusive, depois foi que eu percebi, foi anulada, né? Foi pontuada as duas alternativas. Então, tanto a alternativa B quanto a alternativa D estão corretas, tá? Então, deem uma analisadazinha nessas questões dos procedimentos médicos. Se a cirurgia for estética e reparadora ao mesmo tempo, o médico será responsável objetivamente pela parte da cirurgia que for estética ou de embelezamento. É muito comum, por exemplo, em queimaduras, acidentes, que que o paciente faça a cirurgia reparadora para recompor o órgão, para consertar algum defeito do seu corpo, mas também faça uma cirurgia estética. Então, na parte estética, o médico será responsável objetivamente, porque se obrigou com aquele resultado. Na parte reparadora daquele mesmo procedimento, o médico será responsável subjetivamente, porque precisa da verificação de culpa, obrigação de meio, tá bom? Vamos para a questão 8ª. De acordo com a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a dívida condominial constitui obrigação propter rem,
cuja prestação não deriva da vontade do devedor, mas de sua condição de titular de direito real, verdadeiro. Eu falei para vocês que o STJ entendia como obrigação próprio terreno as dívidas relativas ao condomínio, tá? Então a dívida que o apartamento tem com o condomínio é independente de quem esteja ocupando o imóvel naquele momento. Ela será executada em razão do titular do imóvel, tá? Então são as obrigações próprio terreno, ou seja, traduzindo do latim, própria da coisa, acompanha a coisa. A dívida de IPTU, a dívida condominial, são obrigações que acompanham a coisa, independente de quem esteja ocupando o imóvel, tá? Então, correto, o item 1. O item 2, o dever de pagar pelo fornecimento de água tem a natureza jurídica de obrigação próprio terreno, uma vez que se vincula à titularidade do bem. Errado, é uma obrigação pessoal. Já disse a vocês que água e energia elétrica não são obrigações próprio terreno, são obrigações pessoais por aquele que exerce ou que tem a prestação do serviço, aquele que lucra, aquele que ofere vantagem na prestação do serviço. Então, quem vai ser o responsável pelo pagamento de luz e de água é aquele que está na posse do imóvel, aquele que está executando, usufruindo dos serviços. Por isso que é muito comum nos imóveis que são locados, você ter, apesar do dono do imóvel ser você ter na conta contrato de água ou de luz, o nome, o titular, aquele que está na posse do bem, aquele que é o locatário, tá? Então, obrigações próprio terreno são aquelas obrigações próprias da coisa. No caso de casa, nós temos IPTU e no caso de apartamento, nós temos as dívidas de condomínio, são próprias das coisas. As obrigações de água e de luz são obrigações pessoais, ou seja, que depende de quem esteja usufruindo daquele serviço. Terceiro, a necessidade de reparação integral de lesão causada ao meio ambiente permite a acumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar, que tem natureza próprio terreno. Também falei isso com vocês, o Código Florestal, e é por isso que a gente precisa sempre estar dialogando com as outras legislações, ela estabelece, o Código Florestal estabelece que a dívida relativa ao dano causado ao meio ambiente é do bem, é do imóvel, ou seja, é do titular daquela propriedade. Então, se você tem uma propriedade rural que está causando algum dano ao meio ambiente, mesmo que não seja você que esteja na posse daquele bem, quem responderá será aquela propriedade, aquele titular do bem. Isso do ponto de vista civil. Do ponto de vista criminal, aí a conduta deverá ser individualizada. Mas do ponto de vista civil, quem responde é o próprio bem, ou seja, o titular daquele bem, porque as dívidas relativas ao dano ambiental são obrigações próprio terreno, tá? Item 4. Os valores pagos à companhia de energia elétrica são obrigações próprio terreno. Falso, nós já vimos aqui que são obrigações pessoais, que recaem sobre quem está utilizando o serviço e não quem é o dono, o proprietário daquele imóvel. Então, a alternativa B, 1 e 3, é que está correta, tá bom?